Glória a Deus. É muito bom estarmos aqui mais uma manhã, na qual Deus nos despertou, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, para o buscarmos, para o adorarmos e também para aprendermos mais da sua palavra. E eu começo perguntando, dos 5 sentidos do corpo humano, tem algum que você considera como o mais importante dos 5? Vocês lembram quais são os 5 sentidos do corpo humano, não lembram? Vamos lá. Tato, olfato, audição, visão e paladar. Desses 5, tem algum que, na sua opinião, é mais importante do que os outros? Visão, tato, audição, as duas, né? Porque são 2, né, Gerlando? Gerlando foi esperto. Os olhos também são 2, Gerlando. Né? Alguém vai dizer a pele é maior, né? O tato. Irmãos, eu confesso que eu sempre considerei muito difícil pensar na possibilidade de ficar sem enxergar. Quando eu era mais novo, eu chegava a pensar sobre isso e eu sempre achei muito difícil viver como alguém que não vê, que não enxerga. Né? Eu fiquei imaginando e era muito difícil para mim sequer cogitar essa possibilidade. Para mim, sempre a visão foi digamos assim, um sentido muito básico do ser humano, através do qual nós aprendemos todas as coisas. Porém, pensando bem, a visão não é o único sentido do nosso corpo, né? Existem outros 4 e todos são importantes. Inclusive, hoje nós iremos meditar sobre um que, para o ser humano de forma geral, e para nós cristãos de forma especial, ele é tão ou até mais importante do que a própria visão. Qual seria esse sentido? Que para o cristão é tão importante ou até mais do que a própria capacidade de enxergar. Nós vamos descobrir isso abrindo a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Gabriel. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler o verso de número 7, que é o último versículo da primeira carta. Apocalipse 2, verso 7. O qual diz assim. Amém? Apocalipse 2 e 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Curvemos mais uma vez a nossa cabeça para orarmos ao Senhor. Mais uma vez, Pai amado e querido, nós entramos em Tua presença para Te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de vivos podermos Te adorar, Senhor, Te buscar, aprender mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela professora que o Senhor disponibilizou para as crianças, a qual eu peço agora que o Senhor abençoe este momento para elas, que seja de crescimento espiritual, como também, Senhor, para cada um de nós que aqui estamos, também aqueles que não puderam estar presentes aqui, mas nos acompanham, Senhor, agora pelas redes sociais, ao vivo ou então em outro momento, que todos nós, Pai, sejamos abençoados, que tenhamos, Senhor, ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar todos os dias ao nosso coração. Agora mesmo, o Senhor deseja falar conosco e nós queremos, Pai, estar receptivos à Tua palavra. Muito obrigado. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu normalmente gosto de, após a leitura de um texto, dizer como ele se divide. Como eu creio que esse texto está repartido, está dividido. E aqui é muito claro, nesse versículo,
que ele está dividido em duas partes. Ele começa com uma ordem e ele termina com uma promessa. E nós vamos ver cada uma em um momento. Hoje, eu quero me deter apenas na ordem que é dada aqui, que se encontra no início do versículo. Qual é a ordem que nós recebemos aqui neste versículo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a ordem. Quem tem ouvidos, ouça. E é impressionante como a gente é capaz de aprender da palavra de Deus em poucas palavras. Eu quero, inclusive, enfatizar apenas 3 palavras aqui para a nossa meditação. Palavra ouvir, a palavra espírito e a palavra igrejas. Vamos começar com ouvir. Dá para a gente aprender alguma coisa com essa palavra? Ouvir. E como? E como? Aqui nós encontramos uma ordem para ouvir. E o que é que isso nos mostra? Primeira coisa que eu aprendo aqui é que tem alguém falando. Se eu preciso ouvir é porque alguém está falando. Isso já é, irmãos, uma honra. Isso já é um privilégio. Tem alguém falando comigo. Tem alguém falando com você. Então, poderia não ter. Poderia ninguém estar se dirigindo a nós. Mas tem alguém se dirigindo a mim. Tem alguém se dirigindo a você. Tem alguém dizendo algo para as igrejas. Então, isso já nos enche o coração de gratidão a Deus, porque Ele está querendo falar conosco. Ele está querendo dizer algo a nós. Mas voltando agora para mim e para você, aqui eu vejo, irmãos, uma característica muito importante do cristão. Preste atenção. Aqui eu aprendo que o cristão é, antes de qualquer coisa, um ouvinte. Para mim, o cristão é, antes de ser qualquer coisa, o cristão precisa ser um ouvinte. Talvez é a nossa primeira responsabilidade, como ser humano, como servo de Deus, é aprender a ouvir. Não que o cristão possa ser só isso, claro que não. Muitos versos da palavra de Deus vão nos mostrar que o cristão tem que ser algumas coisas além de ouvinte. Não é verdade? Vamos ler alguns versículos que mostram que o cristão não pode ser apenas um ouvinte. Por exemplo, na escola dominical é bom porque a gente tem essa liberdade de abrir em vários textos, até para nós nos acostumarmos a ver onde se encontram os livros da Bíblia, né? Então, olha, por exemplo, Mateus 7 e 24. Alguém lê esse versículo, Mateus 7 e 24. Glória a Deus. Todo aquele, pois, que ouve e as pratica. Então, o crente não pode ser só um ouvinte, ele tem que ser um ouvinte e um praticante. Esse homem será comparado a um prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, não é só para ouvir, é para ouvir e praticar. Outro versículo, Lucas 11 e 28. Aquele relato da mulher que elogiou a mãe de Jesus, né? Bem-aventurada, uma mulher que tem um filho que nem esse. Bem-aventurada uma mulher que gerou um filho que nem você, Jesus. Que filho maravilhoso. Aí Jesus vai lá e mostra para ela quem realmente é bem-aventurado, né? Lucas 11, 28. Diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são
Os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, o crente é para ouvir a palavra de Deus, mas também guardar a palavra de Deus. E guardar aqui não é esconder na estante, no painel do carro, não. Guardar aqui é guardar no coração, também praticar. Quem guarda a palavra, pratica, segue a palavra. Exatamente, de não esquecer, não desprezar, né? E aquele famoso versículo do meu xará, Tiago, 1:19, o que é que diz? Todos sabem, né? Tiago 1:19. Tornai-vos, pois, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando ao próximo. Enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, quando eu conheço a palavra, mas eu não pratico a palavra, eu posso até estar enganando os outros. Mas, em primeiro lugar, eu estou enganando a mim mesmo, achando que eu vou para um lugar que eu não vou. Achando que eu estou agradando a Deus e eu não estou. Então, para eu não me enganar, olha aí, você enganar a si mesmo é a pior sabotagem que existe, né? Então, para eu não me enganar, eu tenho que ouvir a palavra de Deus e praticar. O que nós aprendemos com esses 3 versículos, irmãos? O cristão não pode ser apenas ouvinte. Ele tem que ser ouvinte e algo mais. Ele tem que ser ouvinte e praticante. Ele tem que ser ouvinte e guardador da palavra. Ficou claro isso? Amém? Porém, apesar de nós não podermos ser apenas ouvintes, ouvintes é a primeira coisa que nós devemos ser. Inclusive, nesses versos que nós lemos, todos eles começam com ouvir. Bem-aventurado o que ouve e pratica. Bem-aventurado o que ouve e ouve e guarda. Não tornai-vos praticantes e não somente ouvintes. Todos eles começaram com uma capacidade. Que capacidade é essa? Ouvir. Então não posso ser apenas ouvinte, mas a primeira coisa que eu tenho que ser para ser feliz, para agradar a Deus, é ouvir. Primeira característica do cristão é saber ouvir. O cristão é, acima de tudo, um ouvinte. Em primeiro lugar. Martinho Lutero, ele dizia que o cristão, ele é, por excelência, um pedinte. Um pedinte é alguém que pede algo a Deus, é alguém que precisa de Deus, que se humilha diante de Deus. E eu concordo que o cristão é um pedinte. Eu não concordo quando Lutero diz que ele é, acima de tudo, um pedinte. Porque até para saber pedir, irmãos, nós precisamos ouvir. O que é que eu vou pedir a Deus? Como é que eu vou pedir a Deus? Senão eu vou pedir a coisa errada, eu vou pedir da forma errada. Então eu tenho que aprender a pedir. Como é que eu vou aprender a pedir? Ouvindo. Deus me ensinar a orar. Deus me ensinar a clamar. Deus me ensinar a pedir. É que nem quando a nossa mãe ou então a nossa esposa pede para a gente ir no mercantil. Tem como a gente ir no mercantil e trazer o que elas querem, se a gente não ouvir? Quem já foi no mercantil e quando chegou lá se arrependeu? Porque não escutou direito o que a mãe pediu para trazer, o que a mulher pediu para trazer. Ela falou, mas eu não prestei atenção, né? Irmãos, nem no mercantil direito a gente vai, se a gente não aprender a escutar, se a gente não aprender a ouvir. É só isso a vida cristã? É só ouvir? É não. Mas tudo começa. Tudo que Deus faz na nossa vida depende de uma boa audição espiritual. Aprenda isso.
Você quer ser um bom cristão? Você quer ser feliz, ser bem-aventurado, bem-aventurada? Pois a primeira coisa que nós temos que sair daqui decidindo a fazer é a escutar bem a voz do Senhor. É a ouvir bem. Precisamos ser bons ouvintes. Por isso que ao longo das Escrituras, irmãos, o povo é tão convidado, tão exortado a escutar. Ouvi a minha voz. Quantas vezes nós lemos isso na Bíblia? Escuta a minha palavra, dá-me os teus ouvidos. É só o que nós vemos na Bíblia. E qual é a razão para isso? Inclusive aqui em Apocalipse. Todas as 7 cartas vão terminar com a mesma ordem. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça 7 vezes. E qual é a razão para isso? Uma das razões para isso é porque, assim como todos os outros sentidos, a audição também pode ser usada para o mal. Sim ou não? A visão pode ser usada para o mal? Sim. O tato? Sim. O paladar? Tudo. Muitas coisas na vida, irmãos. O carro pode ser usado para o bem e para o mal. Uma faca para o bem e para o mal. A internet. E a audição também. Quem pode me dar um exemplo bíblico de alguém que usou a audição para o mal? Davi, em que sentido, Gerlando? Foi a visão, não foi não? Foi mais a visão, né? Eu lembrei dessa. Eu imagino o que o Gerlando pensou. Alguém lembra de alguém que escutou? Eva, muito bem. Primeiro caso da Bíblia. Escutou a serpente, acreditou, né? E aí se deu mal. Arão, lá os... Exatamente. Sansão, em que sentido? Samara. Dalila, exatamente. Ela lá diz que Dalila deu em Sansão uma impaciência de matar. Ela insistiu tanto, que ele acabou dando ouvidos à mulher que não deveria ter escutado, né? Então existem muitos exemplos, irmãos, de relatos bíblicos nos quais eu estava lendo Provérbios esses dias, e Provérbios ele adverte muito sobre... Provérbios é como se fosse um pai escrevendo para o seu filho. Vocês já prestaram atenção? Filho meu, né? Ele repete muito, filho meu. É um pai que não quer que o seu filho siga o caminho errado. E aí no capítulo 1 ele diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se eles disserem, vem, vamos, trazendo para os dias de hoje, vamos fazer um assalto, vamos tomar a bolsa das pessoas, vamos roubar, vamos cometer crimes. Eles vão querer seduzir você. Não escute eles, meu filho. Não os escutes. Então o provérbio está muito cheio de ouvir. Ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Olha a importância de ouvir, né, igreja? Trazendo para os dias de hoje, existem muitas formas através das quais nós podemos ser mal influenciados pelo que nós escutamos, né? Infelizmente, existem muitos conselhos errados, existem muitas palavras erradas, músicas indecentes, é só o que a gente escuta nos dias de hoje, né? Músicas indecentes, e aí, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba sendo influenciado por tudo isso. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Jesus aqui fala de um bom uso dos ouvidos. Que bom uso é esse? É quando nós escutamos o Espírito Santo. E aqui nós vamos à segunda palavra, na qual eu quero meditar com vocês hoje. A primeira foi a palavra ouvir. A importância do ouvir para o cristão. Ouvir coisas boas. E agora eu quero falar sobre a segunda palavra, que é o Espírito. Voltando lá para Apocalipse,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus aqui dá uma ordem. Ouça o que o Espírito diz. Escute o que o Espírito está dizendo. Ou seja, aqui nós vemos, irmãos, através de quem Jesus Cristo nos fala hoje. Jesus está no céu, à direita de Deus Pai. E através de quem o Espírito Jesus fala hoje? Já dei a resposta, né? Através de quem? Hã? Deus fala através de quem hoje, igreja? Do Espírito Santo. O próprio Jesus prometeu que assim o seria, não foi? Onde foi que Jesus prometeu que quando ele fosse, o Espírito falaria da parte dele? João 16. Vamos lá. João 16, 12 a 14. Terminar cedo, que ainda tem irmão que vai fazer o Enem hoje, né? João 16, 12 a 14. Diz assim: discurso de despedida de Jesus, no capítulo 16, verso 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Nem sempre a gente pode dizer tudo, irmãos. Tem coisas que a pessoa não tem a capacidade de ouvir. A gente vai ter que aguardar um momento para ela ouvir o que a gente tem para dizer, né? Não é em qualquer momento, não é em qualquer hora. Jesus não agiu assim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo-á de anunciar. A missão de Jesus, do Espírito Santo na terra hoje é glorificar o Filho. Então, algumas igrejas, elas não entendem isso e elas centralizam o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que o maior alvo do Espírito Santo não é chamar a atenção para ele. O maior alvo do Espírito Santo é chamar a atenção para o Filho. É chamar a atenção para Cristo. Jesus diz, ele me glorificará. Então, como é que nós sabemos que uma igreja está cheia do Espírito? Quando Cristo é entronizado nesta igreja. Quando os louvores exaltam Jesus Cristo. Quando a pregação exalta Jesus Cristo. Quando as pessoas estão com o coração cheios de Jesus Cristo. Esse é o desejo do Espírito Santo. Então, hoje, o Espírito Santo está aqui hoje para nos falar acerca de Jesus. Para nos comunicar as palavras de Jesus. Pastor, e como é que o Espírito fala hoje? Porque eu nunca vi o Espírito. E nem vai ver, porque ele é invisível. Mas ele fala, igreja? O Espírito fala? Como? Muito bem. Alessandro citou uma maneira. Existem duas maneiras, poderíamos dizer, através das quais a terceira pessoa da Trindade se comunica conosco. Uma delas, de forma direta. De forma direta. Lembra daquele episódio no qual Filipe encontra um eunuco, e aí ele ouve uma voz. Aproxima-te deste carro e ouve o que ele está lendo. De quem foi essa voz? O texto diz, o Espírito falou com ele. Então o Espírito fala de forma direta, sim. Ele pode falar de forma direta. Ele pode falar aos nossos ouvidos. Nós podemos ouvir a voz do Espírito. Tenho ouvido relatos de irmãos que têm escutado
Deus falando audivelmente com eles. E eu não duvido, irmãos, disso. É possível. Exatamente, muitas vezes é. Às vezes é conforto, mas às vezes é confronto. Vai por esse lugar, não vai por esse. Inclusive, Filipe foi para um deserto. Ele estava no meio da multidão. Aí Deus mandou ele ir para o deserto. Então, às vezes, é o que a gente não quer, né, Alessandro? É o que vai contra a nossa vontade, contra a nossa carne. Mas é a vontade de Deus. Alguns capítulos seguintes, lá em Atos, a igreja na qual Paulo está congregando, Barnabé, estão ali juntos, servindo ao Senhor, e eles passam um tempo de jejum. E aí o Espírito Santo diz: separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Então ele fala com uma pessoa, lá em Atos 13 ele fala com uma igreja inteira. A igreja inteira escuta a voz do Espírito Santo. Então essa é uma forma, irmãos, de falar diretamente conosco. Né? Quando o Espírito não usa intermediários, ele fala diretamente comigo e contigo. Eu tenho sentido o Espírito Santo falar comigo diretamente. Eu creio que essa é uma experiência do cristão. Né? Deve ser, senão a gente está com alguma coisa no ouvido aí impedindo de ouvir a voz do Espírito. Mas também nós precisamos entender isso. Nem sempre o Espírito vai falar diretamente conosco. Às vezes ele vai falar através de alguém. Olha o que diz 2 Pedro. Oh, bênção. Acho que o Espírito falou com a Everardo aí, não foi? Oh, glória. 2 Pedro 1, 20 e 21. Olha como ele fala também de forma indireta. Segunda Pedro. Esse é um dos versículos que vão falar sobre a inspiração das Escrituras. 2 Pedro 1, 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não foi uma revelação que a pessoa teve dela mesma. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Então, hoje nós temos um livro, que é o livro através do qual o Espírito Santo fala. É como o Alessandro disse, agora eu concordo. A principal maneira através da qual o Espírito Santo fala é através desse livro, igreja. Porque ele não teria o trabalho de inspirar 40 homens durante um período de milênios para esse livro chegar até nós e ele não querer falar através dele. Então a maneira, eu queria ouvir a tua voz, Senhor. Você ora, aí depois de orar você abre a Bíblia. Com certeza, Deus vai falar com você. Mas Deus não fala comigo. Claro, a Bíblia está fechada. Como é que Deus vai falar com você se Ele já te deu uma revelação? Ele pode acrescentar algo específico? Pode. Mas até o específico que Ele falar ao nosso coração vai estar de acordo com o geral. A Bíblia é a revelação geral de Deus. Ele pode falar algo específico. Vai por aqui, não vai por aqui. Mas até o que Ele falar de forma pessoal tem que estar de acordo com o que Ele fala de forma geral. Então são duas maneiras pelas quais o Espírito Santo fala aos nossos corações. De forma direta e também de forma indireta. Às vezes Deus vai usar alguém para falar contigo. Às vezes Deus vai usar um instrumento dele. Muitas vezes Deus vai usar a sua palavra. Mas Ele vai falar comigo e contigo. Amém? E a quem é que o Espírito Santo fala? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso nos leva à terceira e última palavra
na qual nós vamos meditar hoje, que é a palavra igrejas. Eita Deus. Irmãos, no início, quem estava aqui no início dos nossos estudos viu que essa primeira carta do Apocalipse foi endereçada a uma pessoa. Que pessoa foi essa? Ao anjo da igreja em Éfeso. Sim ou não? Correto ou errado? Jesus enviou a carta ao anjo da igreja. Sim ou não? Sim. Só que agora nós vemos que apesar da carta ter sido endereçada ao anjo, ela não foi endereçada apenas ao anjo. Foi endereçada às igrejas. Olha que princípio interessante, irmãos, acerca da leitura da Bíblia. Qual livro da Bíblia foi endereçado à igreja Ágape? Qual livro da Bíblia, qual epístola da Bíblia foi endereçada diretamente à igreja Ágape? Quem acha que nenhum? Falando da nossa igreja, igreja de hoje, igreja Ágape. Como é, irmão Paulo? Eu sei, mas qual livro da Bíblia foi escrito para a igreja Ágape? Alguém poderia dizer, pastor, nenhuma, nenhum livro. Estaria certo. Mas aí outra pessoa poderia dizer, pastor, todos os livros. Estaria certo também. Nenhum livro da Bíblia foi primariamente endereçado a mim e a você. Mas todos os livros da Bíblia são, por consequência, endereçados a mim e a você. É isso que nós aprendemos em Apocalipse. Porque a carta começa dizendo ao anjo da igreja. Aí no final ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aquilo que um apóstolo escreveu a uma pessoa ou a uma igreja, vale não apenas para ele, vale para todos. É assim que nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia não é um museu de história, onde você visita com as mãos para trás e acha interessante. A Bíblia é um espelho, no qual a gente se vê, no qual a gente se enxerga através dele. Então é claro que eu não vou pegar um texto e ir logo trazendo para mim, senão eu não vou nem entender o que aquele texto significa. Qual é o processo? Eu leio o texto, eu procuro entender o que ele queria dizer naquela época para aquelas pessoas, aí eu tiro uma aplicação para a minha vida e para a minha época. Isso significa o quê? Então esse é o processo, igreja. Se você ler a Bíblia assim, você vai se edificar todas as vezes e não vai criar nenhuma heresia, né? Exatamente, ele é didático, ele ensina. Porque aí senão você vai pegar, que nem um jovem fez. Ele estava solteiro, aí ele queria saber como ele ia conquistar determinada jovem da igreja dele. Aí o Senhor fala comigo. Ele abriu lá na conquista da cidade de Jericó. Aí lá a cidade é conquistada quando o povo rodeia a cidade 7 vezes. Ah, já entendi o que Deus está falando comigo. Primeiro culto, botou a Bíblia debaixo do braço. A irmã estava conversando com as amigas. Aí lá vai o jovem. Primeira volta. Segunda volta. Terceira volta. Rodeou a jovem 7 vezes. Esperando que ela terminasse dizendo que o queria, o amava, né? E nós sabemos que não foi isso que aconteceu, porque não é assim que a Bíblia fala conosco. O que nós aprendemos lá é que o povo foi recompensado porque foi obediente.
as orientações de Deus, por mais absurdas que elas parecessem. Hoje nós somos recompensados quando nós somos obedientes às orientações de Deus, por mais absurdas que elas pareçam. Pronto. Quer dizer que Deus hoje vai mandar você rodear uma mulher, uma empresa, seja lá o que for, 7 vezes. Não, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de forma didática. Ele nos ensina a fazer a vontade dele, né? Imaginem com a cargueira rodeando, né, uma casa. Vou comprar uma casa, irmão Paulo, 7 vezes. Eita glória. Não é por aí. Amém? Além disso, irmãos, o Espírito fala a uma igreja no singular ou às igrejas no plural. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Às igrejas. O que é que isso nos ensina, pastor? Só tem uma igreja certa. É a minha. Né? Porque se só tivesse uma igreja certa, estaria em quê? Singular. Mas está no plural. Por quê? Porque existem várias igrejas, as quais Jesus fala nos dias de hoje. Eita glória. Inclusive, esses dias eu ouvi um teólogo dizendo mais ou menos isso. Ele estava falando sobre teologia bíblica. E aí ele falou um pouco sobre Apocalipse. E uma das coisas que ele falou, que eu nunca tinha prestado atenção nesse sentido, foi que Jesus não se apresenta a nenhuma das 7 igrejas de forma completa. Sempre ele fala de uma característica dele, né? Por exemplo, nessa primeira, aquele que tem as 7 estrelas na mão e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Só que no capítulo 1, essa é uma das várias características que Jesus tem. Por que ele se apresenta só com uma parte do que ele é a cada igreja? Aí ele disse algo interessante. É porque Jesus só está completo na união das igrejas. Para cada igreja ele vai se apresentar com uma característica, para que nenhuma igreja ache que tem Jesus por completo só para ela. Ele vai estar completo quando as igrejas se unirem. É um corpo. Tem tudo a ver com o nosso aniversário, né? Somos um só corpo em Cristo Jesus. Hã? Exatamente. Infelizmente, irmão Paulo, o que o irmão Paulo falou é verdade. Alguns pastores não pensam assim. Inclusive, quando um ministério se torna grande, uma das coisas que ele adquire é uma rádio. Né? Alguns até uma televisão. Mas normalmente quando o ministério cresce, adquire poder, ele tem uma rádio para compartilhar o evangelho também. E em Fortaleza existem grandes ministérios com grandes rádios. E teve uma época da minha vida, irmãos, que eu passei ouvindo. Hoje eu não escuto, até por falta de tempo mesmo. Mas eu passei uma parte da minha vida escutando esses ministérios grandes. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eles passam boa parte do tempo mostrando que eles são a única igreja fiel. Ah, mas a nossa igreja é que está certa. Ah, mas a nossa igreja é que isso. Ah, mas a nossa igreja é que aquilo. É um grande erro. Exatamente. Se você prestar atenção, muitos passam mais tempo falando do próprio ministério do que do Senhor Jesus, né? E aí no início... Pois não, irmão Paulo. Cadê o microfone? Cadê? O que eu estou te ensinando na teologia é você aprender de todas as igrejas. Nunca fala assim, olha, eu vou só naquela igreja. Ele falava assim para mim, Paulo, você pode ir na Adventista, você vai aprender um pouco. Você vai na Assembleia de Deus, você vai aprender um pouco. Então
Todas as igrejas você vai aprender um pouco. A não ser o lado do mal, que é macumbaria, feitiçaria, isso aí a gente não tem nada que aprender. Mas quando falar de Jesus, você pode ir em todas as igrejas. Você aprender um pouco de cada uma. Porque todas elas pregam Jesus e você aprende em geral. Isso foi o meu pastor de teologia que ensinou. Então, a gente não devemos pregar a igreja e pregar assim Jesus Cristo em todas elas, né? Então isso é um grande erro da igreja. Que a minha igreja é universal, só ela que salva. Que minha igreja é adventista, só ela que salva. Eu acho que para um professor de teologia ou para um pastor, ele está sendo egoísta da parte dele. Ele tem que pregar Jesus Cristo em geral. Não é verdade? A Deus. Glória a Deus, meu Paulo. Inclusive, quando eu estava fazendo seminário, começando o seminário, tinha uma denominação aqui no Brasil que ela estava muito em evidência na televisão. E no seminário todo mundo criticava essa denominação, né? Hoje ela está em todo mundo. Hoje ela é universal, né? Essa igreja, né? Entendeu? Ela está em todo mundo. Para bom entendedor, né? Mas, irmãos, eu teve um dia que eu assisti teve um dia que eu assisti na televisão, eu pensei, peraí, eu creio que a teologia dessa igreja não está totalmente correta. Mas eu vejo algo que é correto neles. Eles têm um fervor muito grande. Eles têm uma vontade muito grande, né? Então, até das coisas erradas, às vezes a gente pode tirar lições para as nossas vidas que a gente tem que imitar, né? Para nós. Não é só o erro. Está errado, tá. Nisso. A Bíblia diz, ok. Mas o que aquela pessoa está fazendo que eu posso imitar na minha vida? Muitas vezes eu posso tirar lições para mim e eu tenho tirado lições até de coisas que parecem totalmente estragadas, né? Então, infelizmente, isso me marcou muito nessa época em que eu ouvia rádio. E eu até lembro de ter convidado para o 2º aniversário da nossa igreja, eu lembro, 10 anos atrás. Eu convidei 3 desses grandes. Primeiro pediu R$800 há 10 anos atrás. Disse, não, mas a nossa igreja está em construção, não sei o quê. E o que a secretária dele falou foi, pastor Tiago, se não der, não tem problema, vai ter quem queira. Eu disse, amém. Os outros 2 disseram que não tinham tempo, no momento, para sair do ministério deles, para pregar em outro ministério, né? Então, aí você vê que não é só o mundo que está precisando ouvir a voz do Espírito. São as igrejas mesmo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas. Porque tem muita gente enganada, irmãos. Tem muita gente sendo levada por caminhos de pessoas que têm esse orgulho no coração. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que nós vamos ouvir a voz do Espírito se os nossos ouvidos estiverem ocupados o tempo todo? Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito se eu estou sempre falando e nunca escutando? Ou se eu estou ocupando o meu tempo com coisas que não me permitem ouvir o que o Espírito quer dizer ao meu coração? Então, talvez o que o Espírito está querendo dizer para nós hoje é que nós temos que parar para ouvir o que Ele está dizendo hoje. Talvez nós estamos ocupados demais e não estamos conseguindo ouvir a voz do Espírito. Talvez é só isso que Ele está querendo começar a dizer para a nossa igreja e para nós hoje. Para me escutar. Não deixe que isso seja apenas uma aula de escola dominical. Toma uma decisão hoje. Aquieta. Como é que eu vou ouvir alguém se eu não me aquietar para ouvir esse alguém? Então, às vezes, a nossa rotina, irmãos, ela é tão cheia, a gente ocupa tanto o nosso tempo, que não é difícil hoje, com tantas atividades que nós temos, a gente ocupa tanto o nosso tempo, que não tem mais tempo para ouvir quem merece ser ouvido. Então, a pergunta é, estamos dispostos? Quem tem ouvidos, ouça. Estamos dispostos a ouvir? Estamos dispostos a parar?
Estamos dispostos a ter um momento a sós com Deus? Estamos dispostos a parar de ouvir aquilo que não nos edifica para começar a ouvir o que vai nos salvar? Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos receber a recompensa que Ele promete no final do versículo, na qual a gente vai meditar no próximo domingo. Mas antes eu queria que você curvasse sua cabeça agora. E você pensasse, o que eu estou precisando fazer a fim de conseguir ouvir mais o Espírito? O que eu estou precisando? Que atitudes eu estou precisando tomar? O que eu estou precisando rejeitar no meu dia a dia para que o Espírito tenha mais liberdade de falar comigo? Lá em Atos 13, quando foi que a igreja ouviu a voz do Espírito? Quando eles estavam servindo e jejuando. Então, às vezes, nós vamos ter que tomar atitudes. Nós vamos ter que rejeitar algumas coisas. Nós vamos ter que dizer não para algumas práticas, para algumas atividades. Porque o Espírito está querendo falar conosco, mas nós não estamos parando para ouvi-lo. Em que momento ou em que momentos do dia eu posso me aquietar mais para pegar a Bíblia, para cantar alguns louvores, para orar? Eu sempre sugiro, não fala direto na oração. Fala e depois para. Porque algo Ele vai trazer ao nosso coração. Escuta. Oração não é só falar, não. Escuta também através da oração. Deixa Ele falar contigo. Deixa Ele dar a resposta que você pediu. Mas tem que ter um momento no dia para isso. Tem que ter momentos no dia para parar, para escutar, para ficar a sós com o Senhor. Que Deus nos ajude a ouvir a voz do Espírito. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, Senhor, mais uma vez nós entramos em Tua presença, Senhor, para mais uma vez agradecer por essa oportunidade, Senhor, que nós temos de sermos cristãos e de podermos ouvir, Senhor, uma voz tão doce, uma voz tão valiosa, uma voz tão preciosa, que é a voz do Espírito Santo. Voz essa, Senhor, que às vezes nós não escutamos, ou porque estamos com o coração rebelde, ou porque de fato estamos muito ocupados para isso, Pai. E quem mais perde com isso somos nós mesmos, mas também aqueles que estão ao nosso redor, Pai, que precisam que nós sejamos instrumentos para eles. Então vem nos ajudar a tomar decisões. Talvez a decisão, Senhor, de marcar um horário na agenda para parar tudo, para se aquietar, para estar a sós com o Senhor. Talvez de parar de ouvir, Senhor, conselhos errados, coisas do mundo, Pai, que querem nos influenciar. E às vezes a gente dá tanto ouvido a isso, que nós acabamos, Senhor, não tendo espaço mais para Ti. Então vem nos ajudar, vem nos orientar, que esse dia seja um dia no qual o Senhor fale, mas não apenas isso, porque eu creio que o Senhor não parou de falar. Que seja um dia também no qual nós escutemos a Tua voz. Confirma nos corações, Pai, aquilo que o Senhor mesmo quer nos dizer, para a Tua honra, para a Tua glória e para a nossa salvação. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Já vamos encerrar a nossa escola bíblica dominical. Lembrando que logo mais à noite, nós continuaremos adorando ao Senhor com o nosso culto de louvor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais
na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus vos abençoe.